Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over
Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma semana nós acabamos e mais uma semana hoje, na graça do Senhor, nós estamos iniciando. Quantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. A primeira delas é a vida, a primeira delas é a saúde. E que nós possamos ser gratos a Deus em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos, de que o Senhor está cuidando de nós, apesar de todo esse tumulto que tem acontecido, de todo esse medo, essa angústia, o Senhor ele tem feito grandes coisas. Convido você agora a levantar do seu sofá, vamos adorar ao Senhor juntos. E abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos tem dado paz, o Senhor tem estado conosco, tem feito 1000 coisas, ó Senhor, para nos dar a paz, ó Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem continuado conosco, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Senhor, e usa-nos, ó Senhor, para o louvor da sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Grandes são as coisas que o Senhor fez por nós e faz por nós. Todas as obras dele. O Senhor, ele é todo poderoso. Amém? Ao Senhor. Como é bom exaltar o nome desse Deus. Até porque foi para isso que nós fomos criados. Louvar e engrandecer o nome desse Deus incessantemente. Tributo a Yehoa. Eu sou grato por tudo que tenho. Eu sou grato pelo maior amor, o maior tesouro que foi me dado, o amor de Cristo. Vamos bater palma?
O Altair tá dançando. Vamos adorar e exaltar este Deus que é grande, é tremendo. Vamos lá? Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esta manhã, que podemos estar na Tua presença, por esta semana, ó Pai, que se passou, por tantas provações, por tantas coisas que temos passado, Senhor, nessa semana, nesses dias, nesse último mês. Tu esteja, Senhor, abençoando a cada vida que está agora, Senhor, ouvindo
e vendo este culto, Senhor, prestado a Ti. Que Tu esteja abençoando a cada família, a cada lar, dando, Senhor, o conforto, dando consolo, e que a fé de cada um, Senhor, seja renovada a cada instante, e que mesmo não estando em nosso templo, nós estando em nossos lares também, será o Seu templo, ó Pai. Que esteja abençoando a cada família, a cada irmão, aqueles que estão com problemas de saúde, Tu esteja direcionando e abençoando a cada instante, ó Pai. Continue conosco nesse dia, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique agora com o nosso estudo. Estudo da revista Edificarei a minha igreja. Lição 1, parte 2. A preparação da igreja no Antigo Testamento. Bom dia, aqui estamos nós novamente. Quero desejar um bom domingo para você, para a sua família. Temos o privilégio de estar juntos para dar continuidade na lição número 1, que nós vimos na semana passada. Antes eu quero dizer que hoje é dia 16 de agosto, hoje é dia do filósofo, então quero parabenizar a todos os filósofos aí. Deus te abençoe, te ajude no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, gente, na semana passada, o que nós vimos foi o chamado de Abraão, e nós tínhamos como objetivo identificar, entender que o conceito de igreja estava na mente de Deus desde o início. Desde o chamado dos patriarcas, a missão da igreja, e hoje traduzida como Igreja de Jesus, ela já tinha sido definida, identificada e muito clara na mente de Deus, para que essa fosse a forma de abençoar todas as famílias da terra e todas as gerações. Na semana passada, então, nós iniciamos através do chamado de Abraão, mas a lição são 5 tópicos e nós vimos apenas o primeiro, que era o chamado. Antes da gente passar para o estudo dos outros 4 tópicos, eu gostaria de fazer uma pequena revisão com vocês. Relembrando o que a gente viu na lição passada, nós vimos o tópico 1, que era o chamado de Abraão. Então, nesse chamado que a gente viu como primeiro foi o plano de Deus para Abraão, nós entendemos a missão e os passos. Então, vimos qual era a missão real de Abraão, que Deus queria realizar através dele, e quais os passos que Abraão precisava dar. E como 2, a esfera do plano era justamente quem eram as pessoas escolhidas e qual era a abrangência desse plano. Quais as pessoas que seriam alcançadas. O que a gente viu é que os escolhidos foram os descendentes de Abraão, então todo o povo que seria chamado no futuro de povo de Israel, e a abrangência seriam todas as famílias da terra. Então o plano que tinha como missão abençoar era para abençoar todas as famílias da terra sem exceção. E no ponto 3 nós vimos a resposta de Abraão, tanto na prontidão dele de fazer o que Deus estava mandando ele fazer, quanto na fé, que ele estava dando o passo sem saber onde ia chegar. Então nós lemos textos que falam exatamente sobre isso, que Abraão saiu mesmo sem saber o destino final, mesmo sem saber onde é que ele iria chegar. Considerando que o tópico 1 foi o chamado de Abraão que nós já vimos, agora nós veremos nas páginas da sua revista, página 10, 11 e 12, os tópicos que faltam. Então o 2, o sinal da aliança, o 3, a distinção entre membros, 4, a redenção de Israel e por último o 5º, remanescente fiel. Bom, visto o chamado e as páginas que nós precisamos da revista, eu quero só abrir um parênteses aqui para você que ainda não tem a revista. Então, por favor, coloca aí no comentário dizendo que você ainda não tem a revista, que entre amanhã e terça-feira você vai receber a sua. Vamos fazer uma força-tarefa, enviar a revista para que você possa acompanhar os estudos com a gente, tá bom? Agora nós veremos nas páginas da sua revista, página 10, 11 e 12, os tópicos que faltam. Então o 2, o sinal da aliança, o 3, a distinção entre membros, 4, a redenção de Israel e por último o 5º, remanescente fiel. Aqui nós vemos o sinal da aliança. Toda essa história se passa no capítulo 17 de Gênesis, você pode ler o capítulo inteiro, imagino que você já tenha lido, mas nós vamos utilizar aqui como base os versos 7, o 10 e o 11. Aqui nós vemos o rito como indicativo de membresia. O que isso quer dizer? Deus estabelece uma aliança que era física, ela era visível
mas ela era também pontual. Veja o versículo que nós temos aqui. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, para ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Esta é a minha aliança, que todo homem entre vós seja circuncidado. Gênesis 17, aqui os trechos do capítulo do verso 7 ao verso 10. O que sabemos aqui é que essa ação de circuncisão era uma ação visível e era também uma ação pontual. Os homens precisariam fazer isso, obviamente, uma única vez, e isso era uma prova de que eles fazem parte daquela membresia, ou seja, era um rito que indicava que essa pessoa passava a fazer parte daquele povo, passava a fazer parte daquela aliança. Mas existia também uma ação que era periódica e comunitária. Veja o verso. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Nesse caso, no ato comunitário, essa ação ela era periódica, ou seja, participar da Páscoa era uma ação periódica e ela também era uma ação aberta. Veja que ela estava aberta a um estrangeiro. Se um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, seja-lhe circuncidado todo homem. Então, o homem que quisesse fazer parte desse povo, ele deveria fazer a circuncisão. Dessa forma, ele poderia participar dessa ação periódica que era a celebração da Páscoa. E veja o que acontecia com esse homem, ó. Será como o natural da terra. É muito bom ver nesse texto que não existe acepção de pessoas. Independente da tribo, independente de onde você nasceu, esse era um convite feito a todas as nações. A pessoa podia fazer parte de outra nação, podia ter nascido em outro lugar. Se a pessoa quisesse participar desse rito da celebração, as portas estavam abertas para ele também. E esse também é o convite que a Igreja de Jesus faz a todos. Não existe um povo separado e só esse tem direito. Não, existe um povo, sim, separado, mas para levar essa bênção a todas as pessoas. E todas as pessoas que quiserem participar, as portas sempre estarão abertas. Era assim no Antigo Testamento, era assim para o povo de Israel e é assim hoje o mesmo chamado para a Igreja de Jesus. Portanto, aquele homem que decide participar da Páscoa juntamente com o povo de Israel, ele precisava ser circuncidado, mas a partir dali ele era considerado como natural, como se ele fosse um descendente real de Abraão, como se ele fosse realmente alguém da casa de Israel. Portanto, o rito, que era indicativo de membresia, ele tinha essa ação periódica, que era comunitária, ou seja, todo o povo iria se reunir periodicamente em volta da Páscoa para fazer essa celebração, e um estrangeiro poderia participar, desde que ele cumprisse o primeiro rito, que também era indicativo de membresia, mas que era uma ação visível e pontual, como vimos nesse slide anterior. Bom, aqui então fica bem fácil comparar o indicativo de membresia do Velho Testamento, do Antigo Testamento, com os indicativos de membresia da Igreja Neotestamentária. O que temos aqui do lado esquerdo da balança, a circuncisão e a Páscoa. É muito fácil fazer essa comparação com o batismo e com a ceia. O que hoje é um indicativo de membresia para nós, era também um indicativo de membresia para o povo de Israel. Para fazer parte do povo de Israel, precisaria ter a circuncisão e a Páscoa. E hoje, para fazer parte da Igreja de Jesus, é necessário que você seja submetido ao batismo e participe da ceia. Veja que o que nós chamamos hoje de ordenanças que foram deixadas por Jesus eram também as leis básicas deixadas diretamente por Deus para Abraão e para o seu povo, para Moisés e para toda a formação do povo de Israel. No tópico 3, nós vemos a distinção entre membros, a membresia nominal e a membresia verdadeira. Queria trazer à nossa memória um rito que nós fazemos, não deixa de ser um rito,
que é chamado de profissão de fé. A profissão de fé é a declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos. Todos nós um dia fizemos a nossa profissão de fé, de forma pública, na frente da igreja, como a gente vê na imagem, o pastor fazendo algumas perguntas e a gente respondendo. Em algumas igrejas há a cultura dos próprios membros também fazerem algumas perguntas, e essas pessoas, antes de serem batizadas, podem então fazer a sua declaração, a sua profissão de fé. Realmente é preciso diferenciar aquele que professa daquele que pratica. Porque uma coisa é você fazer a sua profissão de fé na frente da igreja, tudo aquilo que você diz que vai fazer, e outra coisa é você realmente praticar aquilo que você diz que vai fazer. Temos aqui um texto de Paulo aos Romanos que diz: porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O que Paulo quer dizer com isso? Que nem todos aqueles que professam ser de Israel, ou mesmo aqueles que realmente são descendentes de israelitas, são israelitas de verdade. O que ele quer dizer é que nem todo aquele que professa ser um israelita vive como um israelita. Certamente, nós não temos condições de separar quem é que só professa ou quem professa e também pratica. Essa é uma coisa que Deus consegue fazer porque é Ele que sonda os corações. Mas o que Paulo faz aqui nesse versículo é dizer que nem todos aqueles que são israelitas realmente se comportam ou vivem como israelitas. Eu fiquei procurando uma passagem que me mostrasse Isaac também como um adorador. Nós temos muitas informações de Abraão e de Jacó, mas de Isaac não tem tanto. E por isso eu trouxe esse verso aqui e esse trecho que mostra como é que Isaac se comporta frente a uma revelação de Deus para ele. Para fazer a distinção, então, entre Ismael e Isaac, eu trouxe um texto que é de Gênesis 26. Uma coisa que a gente precisa saber é que só Deus conhece o coração. Mas veja uma relação direta, então, de Deus com Isaac, e ele aparece para Isaac e diz, veja, e apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Gênesis 26, os versículos 24 e 25. O que me chama a atenção não é só Deus reconhecer Isaac como digno de uma visita e digno de ouvir que ele seria abençoado e que a descendência dele seria multiplicada, mas me chama a atenção que ele edificou ali um altar. Então Isaac ele se coloca aqui como um adorador, alguém que tem contato com Deus, A história de Isaac ela não é tão detalhada como é a história de Abraão e nem como é a história de Jacó. Então a história de Isaac é reduzida, mas mostra aqui que Isaac também tinha uma relação com Deus, tinha uma relação íntima com Deus, e uma coisa que ele faz para agradecer é edificar um altar naquele local e adorar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Ele fazia parte dessa membresia verdadeira através da adoração, através do seu coração. Então aqui temos uma nova distinção entre membros, também de Paulo falando aos Romanos, isso no capítulo 4, eu sugiro que você leia do versículo 9 ao 17, mas eu trouxe aqui os versículos 9 e 10 para a gente dar uma olhada, porque existe uma diferença entre fé prática e a profissão e os ritos. Mais importa a fé prática do que profissão de fé ou que você faça os ritos. Veja, destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Então aqui Paulo afirma que Abraão começa a ser abençoado, ou seja, ele já é bem-aventurado, ou seja, feliz, antes mesmo
de ter sofrido a circuncisão. Então, todas as bênçãos que chegam a Abraão, todas as promessas de Deus que vão para Abraão, todas elas são feitas antes do rito da circuncisão. E, obviamente, são feitas também antes da sua profissão de fé para qualquer pessoa, mas sim a prática da fé em resposta ao chamado que Deus fez a Abraão. E aqui Paulo fecha o tema mostrando que muito mais importante do que o rito é a fé. Nós faremos agora uma verificação de como o povo foi liberto através de um sacrifício do Cordeiro. Mas esse é um texto também que é a primeira vez que o povo de Israel é chamado de igreja, ou chamado de ajuntamento, ou de comunidade. Na primeira passagem que o povo organizado é chamado de ajuntamento, e aí utilizaria uma palavra que depois seria traduzida para o grego, e chegaria na eclésia, e chegaria na igreja, eu tentei separar aqui um texto que trouxesse isso para a gente, mas eu trouxe informações do texto em hebraico para que a gente consiga ver como é que essa palavra evolui e como é que isso é exposto para a gente. E o texto que está separado aqui, ele está na sua página 11, como ajuntamento da congregação, mas esse é um versículo de Êxodo 12, 6. Esse é um versículo que fala sobre o cordeiro ou o cabrito que seria sacrificado. Então o versículo diz: guardem-no, ou seja, guardem o cordeiro até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Aqui era a orientação de como a Páscoa deveria ser celebrada. Portanto, o cordeiro seria sacrificado ao pôr do sol do 14º dia do mês. E todo Israel, ou seja, toda a comunidade de Israel, iria fazer esse sacrifício. Eu queria encontrar qual era a palavra que estava relacionada a essa comunidade para fazer a relação com a palavra que é utilizada no Novo Testamento. Eu busquei o texto original em hebraico. É claro que a gente não conhece essas palavras que estão aí, mas nós conhecemos uma palavra, dá para conhecer até mais de uma, mas o que eu queria chamar a atenção era essa aqui, ó. Essa é exatamente a palavra relacionada à comunidade. Então, keral ou karal é a palavra relacionada à comunidade. Dá pra gente saber também que aqui é Israel, né? Foi traduzido diretamente como Israel. O que importa para nós é que a palavra traduzida como comunidade, ou na sua revista como ajuntamento da congregação, é a palavra que está no Velho Testamento. A palavra hebraica karal ou keral foi traduzida pelo grego para eclésia ou eclesia, e essa é a palavra que nós utilizamos no Novo Testamento. E a palavra original, então, é essa daqui do hebraico. Mas por que eu estou falando disso? Nós vamos estudar agora a redenção de Israel, e a redenção tem tudo a ver com a Páscoa. E a Páscoa, então, é o símbolo de libertação. Livramento do povo de Israel e também nós, como Igreja de Jesus, esse livramento foi feito pelo sangue. Seja pelo sangue do cordeiro, do cabrito do Antigo Testamento, ou pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo. Versículo: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Esse é o texto que fala sobre o sacrifício feito do cordeiro e como esse sacrifício leva o povo ao livramento. Impossível não fazer essa relação do sacrifício do cordeiro pascal com o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. No entanto, o mais importante para nós é que esse livramento ele vem pelo sangue. O que aprendemos pela redenção de Israel é a redenção que qualquer escravo precisa. Um escravo, alguém que está aprisionado, ele precisa ser redimido. E essa remissão Deus faz com o povo de Israel. Esse texto de Êxodo, lá de Moisés, veja o que Deus fala. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês,
Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Veja aqui novamente que a Páscoa como símbolo de libertação, por quê? Porque o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Ou seja, uma situação de escravidão, ela é transformada através da Páscoa para uma situação de liberdade. No tópico 4, a redenção de Israel, a Páscoa é colocada como símbolo de libertação porque essa é a característica de um escravo. O escravo ele precisa receber libertação. E esse livramento, essa libertação, chega ao escravo e chega ao povo judeu através do sangue nos umbrais. Passar o sangue nas laterais e nas vigas dos umbrais era justamente o que iria garantir a libertação do povo. Quando o povo sacrifica o cordeiro e passa o sangue, asperge o sangue nas portas das casas, esse é o dia da libertação, porque o faraó que perde todos os seus primogênitos liberta o povo nesse dia. Nesse caso, a Páscoa ela tem o símbolo de libertação por isso, porque no momento que o povo vivia sob o domínio egípcio e estava sob trabalho imposto, sob trabalho forçado pelo povo egípcio, agora Deus livra o povo desse trabalho forçado e dá ao povo então a remissão, e a partir daqui o povo é redimido. E é exatamente dessa forma que acontece com a gente através de Jesus. Nós recebemos a remissão e somos libertos do pecado. Bom, quero aproveitar e abrir um outro parêntese aqui. Você quer fazer uma contribuição, quer fazer uma pergunta, quer fazer uma sugestão, pode escrever aí no chat que a gente está vendo, vai responder, vai fazer contato com você, tá bom? Não deixe de dar sua sugestão não. Então vamos voltar lá para o estudo. O remanescente fiel, ele é invisível aos olhos humanos. Exatamente por isso que Elias acreditava que ele estava sozinho. Mas Deus sempre vai levantar um remanescente fiel e ele sempre será invisível aos olhos humanos para que ninguém se garanta num número, para que ninguém se garanta em algo visível para poder seguir em frente e fazer o trabalho de Deus. O remanescente fiel são aquelas pessoas que fazem parte de um povo maior, mas que esse povo não se dobrou à idolatria. E essas pessoas, elas são invisíveis aos olhos humanos, porque elas são visíveis aos olhos de Deus. Deus sabe exatamente quem são esses e onde estão os remanescentes. Esse texto que fala de Elias, 1 Reis 19, quando Elias se coloca como a única pessoa, ele acha que ele é o único sobrevivente, Deus diz para ele que existem 7.000 homens que não dobraram os joelhos à idolatria. Elias lutava contra a idolatria. A gente lembra de uma cena muito marcante, que é Elias fazendo um desafio aos sacerdotes de Baal. E aqui Deus fala para ele que existem 7.000 homens que não dobraram os joelhos à idolatria, ou seja, eles não serviram a Baal em momento algum. O que acontece com Elias acontece em toda a história da igreja e vai continuar acontecendo para que a nossa confiança seja depositada em Deus e não em algo visível. Portanto, esses 7.000 homens fazem parte do remanescente fiel. Em Isaías acontece a mesma coisa. Tanto é que ele escreve que o Senhor estava escondendo o rosto da descendência de Jacó. Ou seja, Deus estava escondendo o seu rosto do povo de Israel. Mas Isaías diz assim, esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Aqui estou eu, com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel, somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos. Aqui Isaías está dizendo que vai esperar pelo Senhor, mesmo esse Senhor que hoje esconde o rosto da descendência de Jacó. Por que ele está confiante nisso? Porque ele diz, aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. E mais, em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos. Ele está confiante que o Senhor vai voltar a olhar para ele e para as pessoas que estão com ele, porque ele se considera um remanescente do povo. Ou seja, ele faz parte desse grupo que é fiel ao Senhor e o Senhor certamente não rejeitará o coração contrito. Como conclusão, o que a gente sabe é que uma minoria atendeu o chamado da reconstrução.
A gente vinha estudando aqui o chamado com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, e a gente viu que é uma minoria que atende isso. E o remanescente fiel, ele traz para a gente essa mensagem de que são poucas as pessoas que realmente se envolvem, mas que é através dessas pessoas que Deus tem uma grande obra a realizar. E no segundo tópico é que não existia restrição de raça e nem aprovação apenas pelo rito. A membresia é pela fé e pelo coração. Essa é uma avaliação que só Deus pode fazer, o que também, assim como o remanescente fiel, que é invisível, essa daqui também é uma ação que nós como humanos não podemos fazer. Será sempre uma avaliação e uma consideração do próprio Deus. E por último, 3, desde o início nasce a visão de abençoar todas as famílias da terra. Então o que vemos em todo o tempo é que a igreja ela foi desenhada desde o chamado de Abraão até a ressurreição de Cristo, para que todas as pessoas que fazem parte dessa igreja, que fazem parte desse chamado, possam abençoar todas as famílias da terra, sem acepção de pessoas. Bom, aqui então a gente termina a lição 1. Espero todos vocês na semana que vem para vermos a lição 2. E daqui a pouco, às 18 horas, o nosso encontro com o Controle da Igreja. Bom domingo!